amizade tóxica. Nós vamos falar de uma amizade que não tinha aprovação de Deus. 2 Crônicas, aleluia, Senhor. 2 Crônica 26. A palavra do Senhor fala de um rei chamado Uzias. Uzias, ele começou a reinar com 16 anos de idade. E durante 52 anos ele reinou em Judá. E a palavra do Senhor vem dizer que Deus honrou Uzias porque ele fazia tudo o que era reto aos olhos do Senhor. Deus fez aquele reino prosperar. Deus fez prosperar a agricultura. Deus fez prosperar a pecuária. Deus fez prosperar o exército de Uzias. Foi um rei rico, foi um rei inteligente. O seu exército era forjado com as melhores armas da época. Poucos reis ousariam enfrentar o rei Uzias. Mas a palavra do Senhor disse que um dia ele se ensoberbeceu. Um dia ele esqueceu de que tudo aquilo que ele havia conquistado tinha sido pela mão do Senhor. Olha o perigo, irmãos, de Deus nos dar algo e nós começarmos a achar que conquistamos pela nossa própria mão. Olha o que aconteceu com Nabucodonosor. Apesar de ser pagão, mas Deus permitiu que ele conquistasse as nações. Mas um dia ele falou assim: tudo isso aqui eu conquistei com minha mão, com meu braço. E durante 7 anos ele virou bicho e foi comer capim e dormir no sereno e crescer pelo como animal silvestre, como animal selvagem. E aqui o rei Uzias cometeu o mesmo erro. Ele se ensoberbeceu, ele deixou de ouvir a voz de Deus. Ele começou até mesmo a querer interferir nas coisas sagradas. Ele tentou entrar dentro do tabernáculo para poder acender incenso, sendo que isso era a função dos sacerdotes. E naquele dia ele sentiu o peso da mão de Deus. Naquele dia ele sentiu a lepra, ela entrar no seu corpo. E através dessa enfermidade ele morreu. E Isaías no capítulo 6, falando aí do seu chamado, ele fala assim: no ano em que morreu o rei Uzias, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Por que Isaías narra esse acontecimento, irmãos? Porque Isaías, ele recebe aqui no capítulo 6 o chamado para profeta ungido. Porque antes ele já tinha o ministério profético, mas ele era um profeta da nobreza. Ele era um profeta dos palácios. E ele não tinha coragem de falar para Uzias todas as coisas erradas que ele estava fazendo. Ao contrário, Isaías participava. Isaías participava das coisas erradas, porque a palavra do Senhor diz que quando a glória do Senhor encheu o templo, quando ele viu os serafins voando de um lado para outro e louvando ao Senhor e clamando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías tremeu, irmãos. Isaías suou frio, o sangue fugiu do seu corpo, a sua pele mudou de cor, o suor começou a descer sobre o seu corpo, porque ele sabia que um homem em pecado, sentir a presença de Deus era morte. E ele clama: ai de mim que estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías era amigo de Uzias. Alguns estudiosos falam que ele era até sobrinho de Uzias. Isaías fazia parte da nobreza. O seu pai era um nobre. O seu pai se chamava Amós, não Amós profeta, mas outro Amós. Isaías vivia dentro do palácio. Isaías participava das melhores comidas, das melhores bebidas, as melhores vestes, as melhores joias. Mas ele não tinha autoridade para repreender Uzias. Ele não tinha autoridade para dizer: Uzias, você está errado.
não pode servir a Deus relaxadamente, não pode fazer isso. E é por isso que quando Uzias morre, ele narra essa data em especial. Ele fala: no ano em que morreu o rei Uzias, Deus tirou Uzias para tratar com Isaías. Deus tira do nosso caminho amizades que possam prejudicar a nossa vida espiritual, igreja. É por isso que nós temos que dar o exemplo para nossos amigos. Nós temos que envolvê-los com a palavra de Deus, não nos deixar ser envolvidos por eles. Quando eu voltei para o Evangelho, há uns 30 anos atrás, eu trabalhava numa metalúrgica em Pirapora chamada Minas Ligas. E eu me lembro que quando eu encontrei forças, não tinha força nem para ir para a igreja, querendo voltar e não conseguia. Minha irmã teve que me pegar lá em casa, me colocar dentro da igreja, e o pastor me abraçou e não deixou eu sair mais. Eu me lembro que quando eu voltei para a presença do Senhor, eu fui criado no Evangelho, mas aos 12, 13 anos saí da presença de Deus até meus 25 anos de idade. E aí quando eu voltei, eu me lembro que um colega chegou lá em casa, colega de trabalho, e ele falou comigo assim: vamos lá no Grêmio. O Grêmio é um clube da empresa, mas acontecia tanta coisa nesse clube. Tinha gente que era demitida por causa de confusões nesse clube, bebidas e tantas outras coisas. E ele falou: vamos lá no clube. Eu falei assim: rapaz, você está sabendo que eu voltei para a presença do Senhor, você está me chamando para ir para o clube? Ele falou: ah, mas você também agora ficou chato, hein? É só você ir comigo, você toma o seu refrigerante e eu tomo a minha cerveja. E eu falei assim: a palavra do Senhor diz que nós temos que fugir da aparência do mal. Quanto mais a gente evitar, melhor. Vamos fazer o seguinte: eu te espero aqui, nem que eu chego na igreja um pouquinho atrasado, eu te espero aqui, vai lá na sua casa, se arruma e vamos para a igreja comigo. Aí ele saiu resmungando, murmurando e foi embora. Ele queria me envolver, ele queria me tirar do Espírito, tirar da presença de Deus. Ele estava sendo um instrumento do inimigo na minha vida. Então eu tive que tomar uma atitude. E aqui a palavra do Senhor diz que Uzias, ele era uma má influência na vida de Isaías. Tanto é que quando ele morre, Deus chama Isaías para o propósito. Isaías não é mais aqui um profeta de palácio. Isaías aqui é o profeta com autoridade, um profeta contundente, que tinha coragem de falar aquilo que Deus mandava falar. Porque quando Deus usa ali um dos serafins para tocar na boca dele com a brasa viva, e Deus pergunta: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem há de ir em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Isaías fala: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, Senhor.